Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, desta quinta-feira, dia 14 de novembro. Veja os nossos destaques. Equipe de transição para a nova gestão do município promove sua primeira reunião. Vereadores recebem representantes do Seturne para discutirem sobre a redução do número de veículos do PRAE. Em Natal, a programação do Dia Mundial e Nacional do Diabetes reforça campanhas de prevenção e cuidados com a doença. Até o próximo domingo, Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Proclamação da República nas rodovias estaduais. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Carlos André sobre o livro lançado na última semana, Como Agentes Públicos se Desviam e o Impacto no Direito das Crianças. A gente vai conversar sobre esses aspectos da obra e como o público vai poder adquirir o livro. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A equipe de transição da Prefeitura de Natal se reuniu pela primeira vez na tarde desta quinta-feira para traçar as metas de trabalho. A primeira reunião da equipe que vai conduzir a transição da gestão municipal ocorreu nesta quinta-feira na STTU. Conduzida pela vice-prefeita eleita e coordenadora da equipe, Joana Guerra, no encontro foi apresentado um cronograma de trabalho. O objetivo hoje foi elucidar toda a parte legal para os membros da equipe de transição, tanto da equipe do prefeito em exercício quanto da equipe do prefeito eleito, trabalhar um cronograma de atividades para os membros, definindo as funções de cada um para que a gente possa fazer uma transição serena, equilibrada e que atinja os objetivos propostos por uma transição, né? Tanto diagnosticando o município quanto já pensando nas primeiras medidas a serem tomadas pelo prefeito eleito, que a gente cumpra aí os objetivos iniciais, que foram os compromissos selados com a população de Natal. Os próximos passos da equipe, que conta com 30 pessoas representando a atual gestão e 25 apontadas pela que assume a prefeitura em janeiro, foram definidos, com metas e prazos para o atendimento das demandas. Segundo Joana Guerra, o estudo das contas é uma das prioridades. A coordenadora da equipe de transição disse que o principal desafio é correr contra o tempo, para, após a apresentação e análise dos primeiros dados, iniciar os trabalhos para manter ou ampliar os serviços prestados à população. O principal desafio é que a gente possa aí observar a parte financeira, né, fiscal da prefeitura. A gente sabe que a nota CAPAG do município não é a melhor, que já foram feitos esforços para melhorar essa nota. A gente sabe que a CAPAG atrai investimentos, né, para o município de Natal. Por outro lado, sabe que o município tem crescido aí, tem despontado novamente como uma cidade propícia a novos investimentos pelas obras que têm sido realizadas na nossa cidade, as melhorias na área do turismo. Então a gente tem aí boas perspectivas de arrecadação com os empreendimentos licenciados através do novo plano diretor, melhorias da qualidade de vida do nosso cidadão com geração de emprego e renda, possibilitados por essas obras em execução na nossa cidade, nas 4 regiões. Então, nosso grande desafio está aí na manutenção da qualidade dos serviços, na ampliação desses serviços, principalmente para as mais vulneráveis da nossa cidade. Nós iremos fazer reuniões temáticas, reuniões específicas, para conhecer a fundo políticas públicas em andamento, saúde, educação e assistência, assim como iremos trabalhar na análise profunda, né, das contas da Prefeitura de Natal, situação econômica, fiscal, administrativa, a parte de recursos humanos, para que a gente possa aí tomar medidas necessárias para melhorar cada vez mais a situação fiscal da Prefeitura de Natal. O prefeito Álvaro Dias também participou da reunião. Segundo ele, os trabalhos de transição devem ocorrer de forma tranquila e amigável. Ele enxerga a nova gestão municipal como uma continuidade. O prefeito eleito foi apoiado por nós e nós entendemos que dentro desse contexto a troca de informações será muito positiva, muito facilitada, as equipes vão se entender muito bem e isso aí, claro, vai dar uma contribuição importante para que desde o seu início a próxima gestão já vá subsidiada com todas as informações necessárias para tomar decisões, para encaminhar problemas, para concluir as obras que nós não vamos poder concluir. Claro, tudo isso em benefício do povo da cidade de Natal. O prefeito eleito, Paulinho Freire, ressaltou a importância de um trabalho de transição bem executado.
Baseado nestas informações, ele pretende traçar o plano administrativo, com foco nos primeiros 100 dias. É importante que a gente tenha todos os dados em nossas mãos, como se encontra a situação da prefeitura em cada pasta, para que a gente possa planejar a nossa administração e principalmente os 100 primeiros dias. O que é que a gente vai precisar fazer para que a gente possa começar a impor o que a gente pensa da nossa gestão. Então, assim, foi muito bom a apresentação. Joana vai ser a coordenadora, né? Ela quem vai coordenar todos os trabalhos. Espero que seja no menor espaço de tempo, porque a gente precisa também de tempo para fazer o nosso planejamento. Mas, graças a Deus, nós estamos todos juntos, né? E a gente volta aqui a falar sobre a dificuldade dos usuários do PRAE, o serviço que leva pessoas com deficiência para atendimentos e consultas médicas gratuitamente. Esse serviço está suspenso há alguns dias e, nesta quinta-feira, a Câmara Municipal convocou o assessor do Seturne para dar explicações sobre o comprometimento desse serviço. No pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta, os parlamentares da Câmara receberam a visita de representantes do Seturne. A convocação, feita pelo vereador Técio Tinoco, foi motivada pela redução do número de veículos do PRAE, Programa de Acessibilidade para transportar pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Temos hoje muitas dúvidas sobre o PRAE e o Seturne hoje está aqui para esclarecer. E eu fiz o pedido a eles e faço apelo aqui ao Seturne, a toda a direção, ao presidente Agnello, para esse PRAE voltar o quanto antes, voltar já na próxima segunda-feira para atender a população que realmente precisa. São pessoas que fazem hemodiálise, são pessoas com deficiência que fazem seus tratamentos, são pessoas oncológicas também. Para voltar, já na próxima segunda-feira, eles até o final do dia vão me dar a resposta se vai voltar ou não, e no prazo máximo de 20 dias para a gente resolver toda essa questão do PRAE juntamente com a Prefeitura de Natal. De acordo com o vice-presidente da Comissão de Transportes da Câmara, vereador Milcley Leite, atualmente o PRAE conta com 192 usuários, que estão sendo prejudicados com a redução do número de veículos para apenas 3. Além disto, 142 pessoas estão no cadastro de reserva, aguardando para ingressarem no programa. O maior engasgo que nós estamos vendo é que o Seturne comunicou, né, à Prefeitura no dia 27 de setembro, agora há um mês e meio, e as pessoas foram pegas de surpresa, né? O que nós estamos vendo é que a Prefeitura foi muito irresponsável, né, por ter recebido um comunicado e pessoalmente dito aqui pelo representante do setor, o senhor Nesse Queiroga, que a Daliane, a secretária, recebeu ele e foi comunicado que o serviço ia parar. Mas nós daqui da Câmara Municipal só ficamos sabendo, eu, por exemplo, fiquei sabendo na quinta-feira passada, né, pela imprensa. E convocamos uma reunião na Comissão de Transporte, e assim fizemos. Fomos ontem ao Gabinete Civil, mas com o chefe do Gabinete Civil, o procurador, a secretária Daliane, a secretária adjunta de Saúde também, mas nem eles têm as informações. Imagina aí, o município de Natal não tem as informações da quantidade de pessoas, nem com os endereços, informações que é prestado pelo serviço PRAE, que está num acordo com o município. Então você percebe que a coisa está muito desorganizada. De acordo com Augusto Maranhão, coordenador jurídico do Seturne, a limitação do serviço foi ocasionada pela defasagem do valor repassado pelo município. O Seturne veio aqui à Câmara prestar pela primeira vez os esclarecimentos sobre essa matéria. Nós provocamos a STTU em setembro, comunicando que houve uma decisão judicial que condiciona a manutenção do serviço do PRAE à remuneração. Para você ter uma ideia, a tarifa de ônibus remunera o serviço do PRAE aproximadamente R$ 58 mil, enquanto um serviço similar contratado na Secretaria Municipal de Saúde para apenas um veículo remunera R$ 36.500 por mês. Estou falando de R$ 58 mil para uma projeção de 20 veículos, enquanto R$ 36 mil para um veículo. O que o Seturne colocou hoje? Nós colocamos uma proposta na mesa, porque já também está sendo colocada para a Prefeitura, de o valor que a Secretaria Municipal de Saúde paga por esse serviço, a gente executa pela metade do preço, enquanto houver licitação.
mas o que não pode é ficar um contrassenso. Há um consenso, hoje foram construídos 3 consensos a respeito da matéria. O primeiro consenso é que o PRAE é um serviço indispensável, ele precisa existir e precisa ser continuado. O segundo consenso é que ele é um serviço hoje de saúde pública, portanto, deveria ser responsabilidade da saúde pública. O terceiro consenso é que quem deve controlar se tem direito ou não tem direito é a Secretaria de Assistência Social. E uma questão sui generis. No Brasil todo existem vários serviços de PRAE, transporte porta a porta, mas a única cidade do Brasil que é as empresas de ônibus, é o Sindicato das Empresas de Ônibus, que é a Secretaria de Transporte Público que organiza esse serviço, é Natal. O coordenador jurídico do Seturne disse que vai tentar viabilizar a normalização do atendimento na próxima semana. Segundo Augusto Maranhão, para se ter 20 veículos, quantidade considerada ideal para atender toda a demanda, seria necessário um custeio médio de R$ 750 mil. O vereador Técio Tinoco fez a proposta que a gente reestabeleça o diálogo com o retorno desse serviço. Eu me comprometi a levar isso para a diretoria do Seturne. Acho que é um pleito bastante sensível, é uma coisa que deve ser ponderada por nós. Eu não tenho para dizer agora que sim ou que não, porque durante a Assembleia eu não consegui falar com a diretoria do Seturne, mas me comprometi com ele até o final do dia, retornar o contato e espero que sim, que a gente possa manter o PRAE, é um serviço essencial. Espero que haja licitação do transporte público, porque essa confusão toda é porque nós temos 14 anos sem licitação e precisamos agora avançar nisso. Decidir quanto é o valor do subsídio, se vai ter licitação, não vai ter licitação, quem que deve contratar o PRAE, enfim, nós avançarmos nessa pauta. O vereador Preto Aquino cobrou urgência para o retorno do serviço. Primeiro eu gostaria de pontuar dizendo que isso é uma desumanidade muito grande. Nós sabemos que o percentual que é contemplado não corresponde à quantidade de usuários que se faz necessário esse atendimento porta a porta do PRAE. Programa esse que tem parcerias da Prefeitura através de TAC junto ao Seturne. Infelizmente, se o serviço funcionava de uma forma precária em virtude da quantidade, da dificuldade de poder ser atendido, mais do que nunca agora ficou pior, pois sem qualquer comunicação à Câmara Municipal de Natal, o trabalho que era desenvolvido porta a porta foi paralisado na sua totalidade. O que esperar? O que esperar que o quanto antes, eu não quero saber quem errou, porque não vai mais voltar atrás, eu gostaria de saber a solução. Vai voltar de imediato? Quando? A partir de segunda-feira? É isso que nós esperamos, isso que nós estamos cobrando, isso que nós realmente pedimos por parte das partes interessadas, das partes envolvidas, que encontrem uma solução o quanto antes, porque as famílias que utilizam esse serviço de porta a porta são pessoas que estão realmente debilitadas, necessitadas, questão de saúde pública. Então, vejo com tristeza a paralisação na sua totalidade. A Câmara Municipal de Natal recebeu pela primeira vez o selo Ouro de Qualidade em Transparência Pública no Levantamento Nacional de Transparência Pública 2024. Essa avaliação é da Associação dos Tribunais de Contas do país. Veja na reportagem de Edesiane Moreno. A Câmara Municipal de Natal conquistou pela primeira vez o selo Ouro de Transparência Pública, uma honraria concedida anualmente às instituições que se destacam pelo compromisso com a transparência em seus portais. O resultado foi divulgado ontem e a cerimônia de premiação será no dia 29 de novembro no Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, onde o presidente da casa, vereador Érico Jacome, receberá o prêmio em nome da instituição. O controlador da Câmara Municipal comentou sobre a importância do selo para a Casa Legislativa. Nós recebemos com muita alegria, com muita satisfação o resultado ontem de uma conferência em Foz do Iguaçu, desse Programa Nacional de Transparência Pública, E isso nos dá uma satisfação muito grande e mostra que o nosso portal ele está concatenado aos ditames dos órgãos de controle externo. O Tribunal de Contas do Estado tem sido bem rígido, bem criterioso e determinando que os entes e os jurisdicionados disponham diversas informações no portal da transparência. E desde o começo do ano foi uma diretriz do nosso presidente Érico Jacome que determinou que a gente cumprisse com todas essas recomendações para que a sociedade e os órgãos de controle externo tivessem acesso ao máximo de informações
orçamentárias, fiscais, financeiras, recursos humanos, legislativas da nossa casa. Uma sensação de dever cumprido, uma equipe que realmente uma equipe que se uniu, uma equipe que colaborou, que se autoajudou com o nosso líder, o presidente Érico, e agora temos realmente essa sensação e da importância, né, da transparência pública, é um mecanismo até de comunicação com a sociedade, né? Podemos dizer que temos um portal eficiente, temos um portal em que a sociedade pode acompanhar todos os contratos, todas as questões financeiras, de toda a ordem da nossa casa, e isso, sem dúvida nenhuma, contribui para o aperfeiçoamento e melhoria da nossa gestão. E só reforçando aqui, a cerimônia de entrega desse selo vai ser realizada no próximo dia 29, no Tribunal de Contas do Estado. E desde já fica aqui os nossos parabéns à mesa diretora da Câmara Municipal pela conquista desse selo, que atende ao princípio primordial da transparência na administração pública. Alunos do curso de Direito de uma universidade privada visitaram a Câmara Municipal nesta quinta-feira. Os olhares atentos à explanação dos vereadores são dos alunos do segundo período do curso de Direito da UNP. A visita ao Legislativo Natalense faz parte de um cronograma estabelecido para a disciplina de Direito Constitucional. É muito importante, né, para nós, quanto estudante, como cidadão, conhecer de perto todo o processo, né, de como funciona a casa, e até mesmo para o nosso estudo, para a nossa faculdade, né, para a importância disso tudo, para a nossa matéria que o professor nos trouxe, e explanar tudo isso através de um trabalho que ele solicitou para a gente vai fazer um relatório e assim participar, né, de um plenário, de uma ação que vai acontecer hoje, isso aí é de suma importância. Devido à iniciativa dos professores, né, a nossa prova do semestre, a última, que é a A3 que a gente chama, vai ser um relatório sobre o que acontece aqui, o que a gente vai conseguir identificar e sobre informações que a gente também vai adquirir em pesquisas extra campo, né, aqui. A nossa ideia, né, enquanto docente, é aproximar o aluno da prática. A gente trabalha a teoria em sala de aula, explicando como é que acontece as proposições legislativas no âmbito federal, estadual, municipal, entendendo como é que o trabalho das comissões, né, como esses projetos vão tramitar nas comissões e depois no plenário para que eles materializem aquela teoria que está sendo ministrada em sala de aula da melhor forma, né, com a prática, com a vivência dos vereadores. O vereador Ranieri Barbosa destacou a importância dos alunos conhecerem o processo de criação e tramitação dos projetos de lei da casa. É muito importante essa aproximação tanto do mundo acadêmico como também do Poder Legislativo Municipal. Essa interação só vem a contribuir e fortalecer institucionalmente o Poder Legislativo. E a formação, inclusive, de alunos que estão, alguns, eu diria, no início da sua vida profissional, ter conhecimento exatamente da importância do direito dentro da administração pública, dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Executivo. Então, esse momento que está sendo hoje celebrado aqui na Câmara Municipal é de suma importância para ambas as partes, tanto para o universo acadêmico, como também para o Poder Legislativo. E depois do intervalo a gente fala em saúde, mostrando aqui as ações do Dia D de prevenção ao diabetes aqui em Natal. Tem ainda informações sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal para este feriado de proclamação da República. Nós voltamos em instantes. A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site uniãopetbrasil.org. Nesta quinta-feira, Dia Mundial do Diabetes, a Prefeitura de Natal realizou um Dia D com ação de prevenção em várias unidades de saúde, entre elas a UBS do bairro de Cerrosado.
O segurança de portaria João Maria Medeiros descobriu diabetes há pouco mais de 10 anos. Por não ter sintomas da doença, não se cuidou e precisou amputar um dedo. Hoje ele faz acompanhamento médico e tem uma alimentação mais equilibrada. Realmente eu não tinha não, mas na empresa que eu trabalho lá, eles exigiram uns exames de diabetes e fui fazer, deu pré-diabetes, né? E o médico disse que eu tinha que procurar uma orientação médica, um posto, mas deixei para lá, relaxei. Aí quando voltou ao médico para fazer, aí o médico já constatou já diabetes, já tipo 2. Aí hoje estou com ela, né? Infelizmente já tive uma amputação no dedo, do pé. Tem outra aqui que está meio feio, né? Não vou nem mostrar porque... E é assim, aí com a ajuda de Deus a gente consegue tudo. Iva do Marés, que acompanhou o marido diabético a uma ação realizada na UBS de Cerrosado. Andriel descobriu a doença há 10 anos após apresentar sintomas como tontura e cansaço. Ele começou assim a ficar suar frio, aquela fraqueza no corpo. Aí a gente procura, mas o médico sempre, porque como a família dele é diabética, o médico dizia que ele podia ter diabetes, né? Então a gente começou a ir para o médico, aí o médico fez os exames e acusou a diabetes dele. E ele vem se cuidando esse tempo todinho, mas já chegou até a 900, mas graças a Deus está tudo controlado agora. A UBS de Cerrosado realizou um dia D voltado para a prevenção e cuidados com a doença. Nesta quinta-feira, 14 de novembro, Dia Nacional e Mundial do Diabetes. Mas a unidade é portas abertas para pacientes em busca de atendimento. Hoje a gente tirou esse dia D, né, que foi o dia D mundial, oferecido pelo Ministério da Saúde para a gente praticar vários tipos de atividades. Uma delas são as avaliações antropométricas, uma delas é a avaliação com a equipe nutricional, atualizações de cartões vacinais, avaliações com a equipe multidisciplinar, que é com clínicos gerais, as palestras educativas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil já tem mais de 20 milhões de pessoas com a doença. O alto número preocupa especialistas. Na capital potiguar, de janeiro a outubro de 2024, foram contabilizadas mais de 24.600 pessoas cadastradas com diabetes nos serviços de atenção primária à saúde. Para Luana Carvalho, responsável técnica do Núcleo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, uma das consequências mais graves da doença é a amputação de membros. Por não ser tão divulgado, mas a gente tem um alto índice de amputações no município, né? Hoje a gente tem 72% através das complicações diabéticas de amputações em pacientes com lesões, né? Pacientes portadores do diabetes. Hoje a gente atende 24 mil pessoas cadastradas na atenção primária, usuários do diabetes, né, portadores do diabetes, que é tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. Então a gente tem esse alto índice de pessoas cadastradas com essa patologia. A nutricionista Eva Andrade destaca quais os hábitos que podem contribuir para evitar a doença. Um hábito de vida sem descanso, uma alimentação com base em grande teor de processamento, principalmente aquele rico em aditivo, rico em açúcares de adição, rico em gordura, somada a um hábito de vida sedentário, é a chave para a entrada da diabetes, porque ela precisa desses dois fatores, a alimentação equilibrada e a atividade física controlada e presente para não chegar na nossa vida. Então, se eu tenho um hábito de vida desenfreado, cansado, sem descanso, sem atividade física e com alimentação desregulada, eu estou favorecendo, se já tenho a genética, para vir essa diabetes. Então a gente tem que seguir o caminho oposto, seguir o caminho do equilíbrio, da moderação alimentar e da atividade física. Atenção, ambulantes! Na próxima segunda-feira, dia 18, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vai iniciar o cadastramento dos ambulantes interessados em atuar nos polos do Natal em Natal. E a gente já adianta aqui os documentos exigidos para o cadastro, que vai ser online. Simone Silva. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos abre na próxima segunda-feira um cadastro online para os ambulantes que desejam atuar no Polo Mirassol durante o Natal em Natal 2024. O processo é feito pelo WhatsApp, por meio do número 996487730. Das 8 horas da manhã do dia 18 de novembro até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de novembro. O cadastramento segue a ordem de registro e a validação ocorre após o pagamento de determinadas taxas.
Os interessados devem preencher formulários e ainda anexar os seguintes documentos: pessoas físicas, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de débitos com a prefeitura. Microempreendedores individuais, MEI e outras pessoas jurídicas devem anexar CNPJ, RG, CPF do representante legal e certidão de débitos. Para os comerciantes interessados em vagas fixas na Avenida Passeio das Rosas, em Mirassol, são oferecidos 30 estandes, sendo 10 de 18 metros quadrados e 20 estandes de 9 metros quadrados, com 1 metro de distância entre eles. Nesta sexta-feira, feriado da Proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal aqui no estado vai reforçar a fiscalização nas rodovias que cortam o estado. Edesiane Moreno esteve com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal e traz mais informações. A Polícia Rodoviária Federal está realizando nas rodovias do estado a Operação Proclamação da República. Esse ano, o objetivo principal é chamar a atenção para a importância do uso do cinto de segurança. Aqui comigo está Alexandre Galvão, chefe do setor de comunicação da PRF. Alexandre, como é que vai acontecer essa operação esse ano? A operação já começou, são 4 dias de operação. Quinta, sexta, sábado e domingo. Começou às 0 hora da quinta e vai até às 23h59 do domingo. Durante esse período, nós vamos reforçar o efetivo em todo o estado, mas principalmente nos locais e horários de maior incidência de acidentes e de ocorrências criminais. Essa operação voltada para promover uma maior segurança no trânsito. E como você bem falou, o enfoque será a utilização do cinto de segurança. A não utilização do cinto de segurança pode acarretar graves acidentes, porque o corpo pode ser arremessado, as pessoas que não estiverem utilizando, para a própria estrutura do veículo, para os outros ocupantes do veículo ou até para fora. Então é de extrema importância. E a gente alerta também que a utilização seja correta, porque nós já flagramos motoristas pegando a faixa diagonal do cinto e colocando atrás. Ele conecta lá, mas está só com a parte abdominal e a parte estava atrás. Isso é infração. Então não adianta, se você não tiver com o cinto corretamente colocado, é infração de trânsito. Lembrando que é uma infração de natureza grave, no valor de R$ 195,23. Mas o importante não é o valor, o importante é a segurança das pessoas. Alexandre, muita gente acha, é comum ver que quem usa cinto são somente o motorista e o passageiro. E as pessoas que estão atrás, como é que ficam? Bem lembrado, a obrigatoriedade de utilizar o cinto de segurança é para todos os ocupantes do veículo. O motorista, o passageiro que senta na frente e também todos os passageiros que estão no banco de trás. E se for criança até 7 anos e meio, que vai utilizar o seu respectivo dispositivo, né? O bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação. Então é importante que todos os ocupantes estejam protegidos utilizando o cinto de segurança corretamente. Nós vamos ter, como você disse, 4 dias aí de operação devido ao feriado da Proclamação da República. O que é que a PRF aconselha aos motoristas, aqueles não somente que vão ficar na cidade, mas aqueles que estão programando uma viagem? Inicialmente, antes de iniciar a viagem, planejá-la. Olhar a documentação, verificar se está em dia tanto a habilitação quanto o documento do veículo. Observar as condições do sistema de freio, do sistema de iluminação, para que o veículo esteja em boas condições para viajar. E que esteja também descansado. O sono pode provocar acidentes graves. Então que ele observe tudo isso. Que a PR vai estar atenta não somente ao cinto, mas vai estar observando também a questão do excesso de velocidade, das ultrapassagens, do uso de capacete, da alcoolemia, né? Se beber, não dirija. É uma atitude altamente reprovável, então as pessoas têm que estar atentas para isso. Alexandre, esse ano vai ter restrição de veículos pesados em algumas rodovias do estado? Irá sim. Essa restrição se dá para os veículos superdimensionados, que são aqueles que transportam pás eólicas, por exemplo. Mas essa restrição não é para todos os dias, todos os horários, tem horários específicos. Hoje, a partir das 16 às 22 horas, na sexta-feira, das 6 ao meio-dia e no retorno, no domingo, né, que tem um fluxo alto retornando, que é das 16 às 22. Mas essa restrição é somente para trechos de pista simples. Por exemplo, a BR-406, que só tem uma num sentido e outra no outro sentido. Então, para esses trechos de pista simples, nesses respectivos dias e horários, veículos superdimensionados não podem trafegar.
Agora vamos com uma dica cultural. No próximo sábado vai acontecer a última edição deste ano do Festival Urbano Cine. A entrada é gratuita. No próximo sábado, dia 16 de novembro, acontece a última sessão deste ano do Festival Urbano Cine. O evento acontecerá em frente à Pinacoteca do Estado. E quem vai trazer mais informações é a Cecília Oliveira, assessora de comunicação do evento. Cecília, evento que é gratuito, não é isso? Isso mesmo, é um evento gratuito para toda a família. A gente vai reunir mostra de cinema, feirinha de economia criativa, muita música, encontro percussivo e vocês são nossos convidados. E qual que será esse filme, ou quais serão os filmes? A gente tem duas mostras. Uma mostra potiguar, com diversos curtas produzidos aqui no estado, e também uma mostra nacional. E durante o festival, a gente também vai ter um momento de premiação que vai destacar aí essas potências. A população pode comparecer ali em frente à Pinacoteca a partir de que horas? Vai de que horas até que horas esse evento? O evento começa a partir das 16 horas, vai ter um encontro percussivo, a gente vai ter diversas ações lá, e é para toda a família, eu reitero. É só chegar, depois a gente vai ter um slam, vai ter música com Tiquinha Rodrigues, com a Menhore, e lá na parte da noite a gente vai ter o grande momento da nossa mostra cinematográfica, e lá por volta das 10 horas a gente já deve estar encerrando. Ô Cecília, qual que é o principal objetivo do Festival Urbano Cine? A gente já relatou aqui que é gratuita a entrada. Isso, o Festival Urbano Cine ele acontece há 12 anos já em Natal, no Rio Grande do Norte, na verdade, e o objetivo é fomentar o audiovisual potiguar e também aproximar da vivência dos cidadãos da cidade. Esse ano a gente tem como tema o que você vê na cidade, e aí fizemos oficinas em Macaíba, em Caicó, em diversos bairros da cidade do Natal, e agora chegamos ao nosso encerramento e vai ser muito lindo ter vocês com a gente. Mas aproveita, chega aqui perto do repórter, convida quem está em casa para curtir aí essa última sessão do Festival Urbano Cine. Olha só, você que ainda não tem planos para o fim de semana, o Urbano Cine é a pedida. Vai acontecer a partir das 16 horas em frente à Pinacoteca. Uma programação para toda a família, então a gente espera vocês. Vem. E você vai ver a seguir uma entrevista com o professor e escritor Carlos André. Ele conversa aqui com a gente sobre o livro que aborda os prejuízos dos desvios de função dos agentes públicos nos direitos da criança e do adolescente. Nós voltamos em instantes, não saia daí. A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site uniãopetbrasil.org. Estamos de volta com o Câmara Repórter para abordar aqui um assunto que interessa muito aos pais, que é a questão da prevenção e do combate a abusos e casos de violência contra crianças e adolescentes. Mas nesse contexto aqui, a gente vai conversar sobre um livro que foi lançado na última semana, escrito pelo professor Carlos André, que está aqui para conversar com a gente sobre essa publicação, sobre essa obra, que tem um título: Como agentes públicos se desviam e o impacto nos direitos das crianças. Professor Carlos André, seja muito bem-vindo aqui para conversar desse assunto que é tão necessário, né? Verdade, muito obrigado pelo espaço. Professor, o senhor é professor, né, de física, inclusive. O que o leva a escrever um livro com uma temática que se volta para essa questão do direito da criança, para essa questão jurídica também, né, num universo tão diferente do que o senhor convive, né? Qual a motivação disso? Em determinado momento da minha vida, eu precisei procurar o serviço público para denunciar um caso de agressão contra uma criança. Infelizmente, eu não posso entrar em detalhes do caso, porque está em segredo de justiça. No livro eu também não falei. Mas, ao ter contato com esse mundo, que é um mundo muito diferente do meu, porque eu sempre vivi o privado. Eu gosto de dizer que eu sempre vivi o ambiente do alto rendimento, tanto de alunos quanto de professores. E, infelizmente, no Brasil, a média de resultado do setor
público eu não considero que se possa ser caracterizada como alto rendimento. Então é chocante, né? Você ter um problema sério que envolve uma criança, você querer resolver e perceber que ou falta vontade para resolver, ou em muitos casos você tem agentes, como eu disse no livro, se desviando, se esforçando para beneficiar agressores. No caso, o senhor, por uma experiência própria e também com certeza através de pesquisas, se deparou muito com casos de interferências, é isso, no andamento processual para essas investigações? Isso, eu virei uma espécie de ouvidor informal aí de pais e mães, não só aqui do estado, mas do Brasil inteiro. A gente fez uma audiência pública, inclusive aqui na Câmara dos Vereadores, né? Vocês deram esse espaço para a gente. Sim. E a partir de então, basicamente todo dia eu recebo histórias de pais e mães do Brasil inteiro, né? Eu tentei compilar tudo que eu percebo que é a interseção da reclamação de todos nesse livro, até tentando orientá-los. Eu não sou um advogado, eu sou um físico, então não era um livro de advogados para advogados. Era um livro de um pai para mães e pais. Apesar de não ser um livro de física, né? Eu procurei escrever como um professor mesmo, tentando ser didático e explicar para as pessoas o que é violência processual, o que é abuso de autoridade, qual a diferença de corregedoria para ouvidoria, dando exemplos práticos e tentando orientar os pais para que eles se informem, tentando motivá-los, inclusive, para não desistirem. Sim. Porque muita gente diz, não dá em nada, ninguém resolve nada, então eu não vou nem abrir um processo. Às vezes a pessoa não tem situação financeira fácil para contratar um advogado, para lutar na justiça. Então, se o cidadão não acredita que é possível e o financeiro é um limitador, às vezes ele desiste antes de começar. Quando a gente fala de direito de criança e de adolescente, e principalmente quando envolve essa questão de processos, enfim, judiciais, a gente sabe que todos devem correr em segredo de justiça por envolver menores de idade. E dentro da sua publicação, o senhor traz um capítulo dedicado a essa questão do segredo de justiça, mas que, nesse caso do seu livro, como é que o senhor trouxe essa relação do segredo de justiça com o título do livro, né, que fala sobre o desvio, né, de função e esses impactos? Esse capítulo eu chamei de segredo de injustiça, porque, como você bem disse, na teoria, o segredo de justiça ele é para proteger as partes. Proteger a criança, o pai ou a mãe e outras pessoas envolvidas. Mas eu defendo no livro, e eu tenho recebido muito feedback aí, como eu disse, eu não esperava que advogados, juízes, promotores, etc., lessem esse livro. É um livro para mães e pais, mas muitos têm lido e têm me dado feedbacks concordando com algumas coisas que eu coloquei. Então, na teoria, era para proteger, por exemplo, a criança. Mas a partir do momento que você tem um promotor mal intencionado, uma promotora mal intencionada, um delegado, o segredo de justiça está protegendo o agente público que está trabalhando fora da lei. Então eu defendo, por exemplo, que os casos todos deveriam ser acessíveis, principalmente para quem é da academia, para quem quer estudar, para quem quer gerar dados, porque um dos problemas que eu levanto no livro, já que eu sou de tecnológica, é que faltam dados do setor jurídico do Brasil. Como é que você vai avaliar se algo funciona ou se não funciona se você não tem os números, né? Então eu defendo que os processos deveriam ser abertos. Se apaga o nome da criança, se esconde o nome da mãe, se esconde o nome do pai, mas não há por que se esconder o nome do juiz, do promotor, da promotora, do delegado. Então, se a sociedade tivesse acesso a esses processos, protegendo quem se deve proteger, e não se protegendo agente público, eu acho que muita gente ficaria de cabelo em pé, percebendo que rotineiramente algumas varas se esforçam para não cumprir as leis. Professor, para, enfim, construir esse seu livro, o senhor fez inúmeras pesquisas, né? E dentro dessa questão, desse aspecto ainda do segredo de justiça processual, o senhor se deparou muitas vezes com situações que fazem relação, por exemplo, a
um possível favorecimento quando se trata de casos de pessoas que tenham um poder aquisitivo maior em detrimento a quem tem um baixo poder aquisitivo, relações assim socioeconômicas, de gênero, por exemplo? Com certeza. No final do livro, assim, por uma coincidência do destino, houve o encerramento do julgamento da Marielle. E a juíza do caso Marielle, ela fez uma frase que eu até coloquei na orelha do livro, na contracapa, que é: a justiça é burra, é torta, é lenta, mas um dia ela chega. E aí eu comentei em cima da fala da juíza que eu concordo com tudo que ela falou, tirando o final, que um dia ela chega. Porque no Brasil, quando o agressor ele é branco, tem poder aquisitivo razoável, tem um certo poder, suponhamos que fosse um agressor, um senador, e você está numa cidade pequena, a capacidade do agressor influenciar o sistema para se beneficiar é muito grande. Então, discordei da juíza de que nem sempre a justiça chega. Na verdade, normalmente eu diria que não chega. Principalmente em cidades menores, como é o caso de Natal, onde é mais fácil você ou conhecer o juiz, ou conhecer o promotor, ou conhecer alguém que conhece e pode abrir os seus caminhos. Claro que em momento nenhum, eu tive todo esse cuidado no livro, eu não quis generalizar. Claro que eu estou falando sobre o problema. Eu acredito que a maioria dos juízes e juízas são sérios, dos promotores também, dos delegados também. Agora, o poder que o não sério tem de gerar danos na vida de crianças e famílias é muito grande. Às vezes o poder do mal intencionado gerar consequências danosas é muito maior do que o bem intencionado que tem que seguir o caminho bonitinho das regras em gerar benefício para a sociedade. É verdade. Professor, com certeza, enfim, como um resultado desse seu livro, dessa sua obra, o senhor, assim como trouxe sugestões aí falando dessa questão do segredo de justiça, que se deveria apenas preservar as partes que deveriam ser preservadas, de fato, que outras sugestões, por exemplo, também o senhor suscita a partir, enfim, de uma análise dessas suas pesquisas para que esse direito da criança e do adolescente, acima de tudo, que é o que o livro trata, seja efetivamente cumprido e respeitado? Um deles é que quando a gente fala de judiciário, de direito, a gente está falando da área de humanas, né? E eu sou de tecnológico, ou seja, eu sou da área dos números. Só que o pessoal do direito, o pessoal da humanas, precisa entender que números são importantes. Eu coloquei um exemplo no livro, fugindo até do caso da criança, só para ser didático. Recentemente houve um vídeo de um perito do sul do país dizendo que hoje em dia ninguém aguenta mais, 85% das denúncias da Maria da Penha são denúncias falsas. E aí houve uma confusão gigantesca na região, houve nota de repúdio do sindicato e tal. E aí eu fui apurar, como você bem falou. Eu fui atrás desse número. 85% é um número muito alto. Após pesquisar bastante, eu descobri que o CNJ fez uma nota dizendo que o jurídico brasileiro não tem esse dado. Olha, a gente não pode dizer que é 85%, o que é mais ou o que é menos, porque o dado não existe. Isso é muito ruim, porque se o perito falou uma besteira, você poderia refutar com o dado. Olha, ele falou que 85%, falsas denúncias são 30%, são 20%, são 10%, são 15%. Supondo que o que ele estivesse falando fosse verdade, é algo extremamente preocupante. 85% de falsas denúncias, só que eu não sei, ou seja, eu sou um cidadão, quero saber, não sei, o CNJ não sabe e ninguém sabe. Sim. Pegando essa temática ainda da Lei Maria da Penha, os advogados e advogadas aqui do Estado, eles me procuram, né, porque eu acabei dizendo coisas e posso dizer coisas que um advogado não iria dizer, né? Então, o que todo mundo me diz é, no Rio Grande do Norte, nenhuma mulher até hoje que usou Maria da Penha foi processada posteriormente por denunciação caluniosa. Isso é verdade? Eu não sei se é verdade. Aí eu quero saber se é verdade. Aonde está a informação? A informação não existe. Era uma outra informação importante. Então, estou pegando esse exemplo aqui de Maria da Penha, tá? Só para... Como ilustrativo. Para ser ilustrativo, mas para a criança eu acho que ainda é pior.
Porque se tem uma coisa que funciona até razoavelmente bem, podendo haver distorções, eu não sei o tamanho das distorções, hoje em dia no Brasil é a Maria da Penha, né? Mas para a criança, que é um ser mais frágil ainda, que talvez não saiba nem se expressar, um ser que é cidadão também e muito mais fácil de ser manipulado e ser ameaçado, o Estado não está funcionando. Na média, pelo menos, o Estado não está funcionando. Então, eu procurei bater muito nessa tecla dos números, de quantificar. Eu fiz um paralelo, eu venho do setor privado. Uma boa empresa privada, ela não funciona sem números. Você vai fazer pesquisa com os clientes. Pegar meu exemplo de escola. Aquele professor é bom? Eu tenho pesquisa. Nas escolas que eu trabalhei, eu inclusive fazia provas na sala de cada professor, não elaboradas pelo professor. Porque aí eu consigo saber se aquele professor está ensinando de verdade. Ele não fez a prova, ele não sabe o que vai cair naquela prova. Então eu descubro. E eu defendo que isso seria importante para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Polícia. Claro. Um outro exemplo, eu escuto muitos pais e mães me dizendo: professor, meu filho foi violentado sexualmente ou fisicamente, eu procuro o setor público e encontro novos abusadores. Eu começo a ser abusado por um juiz, por uma juíza, por um promotor, por uma promotora. Então, um exemplo simples que eu dou no livro é: toda audiência coloca o celular para gravar. Porque hoje em dia, muitos servidores estão sendo pegos em violência processual e abuso de autoridade por uma simples gravação de um celular. Com certeza. Então, realmente é um assunto bem denso, realmente com certeza com ilustração, enfim, e análise de várias perspectivas que o senhor procurou reunir nessa obra. Mas como é que as pessoas podem fazer para ter acesso ao seu livro, né, que foi lançado nessa última semana, professor? A versão digital do meu livro foi lançada pela Amazon e eu coloquei o máximo de tempo que a Amazon permitia gratuito. A Amazon me dava 5 dias gratuito. Eu não escrevi o livro para ganhar dinheiro, eu escrevi o livro para proliferar as ideias Brasil afora, né? E para quem quer o físico, algumas pessoas pediram, nem era o nosso objetivo, ele também está na internet, na editora Clube dos Autores. Então, colocando lá meu nome, professor Carlos André, e como os agentes se desviam, a pessoa consegue encontrar tanto na Amazon, onde ele pode baixar gratuitamente até amanhã, o digital, como o físico no Clube dos Autores. Certo. E também, quem quiser mais informações, procura suas redes sociais, professor, também para esclarecer mais dúvidas. Isso, lá na bio do meu Instagram, blog do CA, tem vários links informativos, inclusive do livro. É realmente uma publicação que é uma utilidade pública, né? No fim das contas, para os pais, para as famílias, aí em relação a essas questões que o senhor traz. Até acabou me surpreendendo, porque a gente está no primeiro lugar do ranking da Amazon na categoria Direito, Política e, pelo menos até agora, segundo em Educação. Isso mostra como é um anseio da sociedade falar sobre isso. Com certeza, então. Então, sucesso aí com a obra, enfim, que Obrigado. Ela atinja realmente esse objetivo público que com certeza foi a sua intenção. Se Deus quiser. Obrigada, professor. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, a gente se despede aqui desejando um bom feriado. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também sobre tudo o que acontece na nossa cidade. Tchau!